Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre as funções das proteínas e algumas doenças associadas às proteínas. Função das proteínas aí são várias. Armazenamento, como armazenamento de ferro aqui, no caso da ferritina. Contração, no caso da troponina, né, que está diretamente relacionada às contrações cardíacas. Transporte, nós temos a hemoglobina, que transporta oxigênio, né. Estrutural, nós vamos ter o colágeno. A de imunidade, nós vamos ter os anticorpos, as chamadas imunoglobulinas, que algumas nós já nascemos com elas, outras são produzidas só a partir de determinada idade. Nutricional, nós temos a caseína. Hormonal, nós temos a insulina. Enzimática, nós temos as lipases. Então, percebam que as proteínas, elas apresentam multifuncionalidades, certo? Nós vamos ver agora um tipo de proteína específico, que são chamadas de enzimas, né, que são moléculas polipeptídicas grandes, enroladas sobre si mesmas, formando um glóbulo. E aí tem função catalisadora. No caso, um catalisador é uma substância que acelera a velocidade de ocorrência de uma certa reação química. Ou seja, sem essa proteína, a reação química ocorreria normalmente, só que de forma bem mais lenta, certo? A proteína, no caso da enzima, ela tem duas partes, uma chamada proteica, que é constituída por uma sequência de aminoácidos, né? E essa parte proteica é chamada de apoenzima, e a não proteica, que é chamada de cofator. Lembrando que se esse cofator for uma molécula orgânica, nós o chamamos de coenzima, certo? Como está mostrando bem aqui, a apoenzima, o cofator, está aqui formando esse complexo, e o substrato, que no caso é aquela matéria-prima que vai passar por uma reação química. Aqui nós temos um mecanismo que nós chamamos de chave-fechadura, ou seja, uma enzima ela só atua especificamente em um determinado tipo de reação, certo? Por quê? Porque ela tem que se encaixar perfeitamente naquele substrato, naquele tipo de substância que vai passar, que vai entrar naquela reação química específica. Então tá aqui a proteína, o centro ativo da proteína, o substrato, ó, percebam como se liga perfeitamente aqui, certo? Ligou, formou o chamado complexo enzima-substrato. A enzima, ela sofre uma leve modificação, mas ela não se altera, certo? Do jeito que ela entrou, ela sai da reação química. Tá aqui o produto, né? Ó, já houve uma transformação, mudou de cor justamente para mostrar que já tem um produto. A proteína se desliga e tá aqui o produto, certo? Ela não se modifica. Do jeito que ela entrou, ela saiu. Então tá aqui um gráficozinho mostrando, ó. A linha em azul é a reação química com a proteína e a linhazinha em vermelho é a reação sem a proteína. Percebam que houve um menor consumo de energia, certo? Para que houvesse a ocorrência dessa reação química. Sem a enzima, percebam aqui que é quase o dobro de energia, certo? Então, a reação ocorreria sem a proteína, sem a enzima? Ocorreria. Mas ela demandaria um gasto maior de energia e demandaria uma quantidade de tempo bem maior, certo? Então, daí a importância da reação química com esse catalisador que nós chamamos de enzima. Alguns fatores levam ao processo de desnaturação das proteínas, ou seja, elas param de funcionar, certo? No caso das enzimas. O aumento da temperatura, né, que vai causar agitação molecular e vai romper as ligações, as pontes de hidrogênio, vai romper, por exemplo, as pontes de sulfeto, certo? Então, aqui, ó, tem a chamada temperatura ótima, cada proteína atua em específico em uma temperatura adequada. Quando ela chegar a essa temperatura máxima aqui, ela tem o ponto máximo de atividade biológica. Só que passou dessa temperatura, começa a decair a atividade da proteína, certo? Por isso que, por exemplo, quando o nosso organismo atinge uma certa temperatura, começa a produzir suor, justamente para quê? Para que não haja esse processo de desnaturação das proteínas. Por exemplo, se o nosso organismo chegasse a uma temperatura de 50 graus, não houvesse produção de suor, o que ocorreria? Todas as nossas proteínas iam entrar em processo de desnaturação, iam quebrar as moléculas, iam quebrar as pontes de hidrogênio e sulfeto, certo?
Um outro elemento diz respeito à acidez, que vai causar as rupturas das atrações elétricas. Também as proteínas atuam em um pH ótimo. Por exemplo, a amilase, que digere carboidratos, que a digestão começa pela boca, ela atua em um pH neutro, certo? Quando ela, por exemplo, a lipase, que é uma proteína, é uma enzima que digere lipídios, ela atua em pH alcalino. Já as proteases, que estão lá no estômago, que digerem as proteínas, elas atuam em pH ácido. Então, se você tira essa proteína de uma área ácida, por exemplo, no caso das proteases, e coloca em um pH alcalino, ela não vai funcionar. Se você tirar a amilase, que atua em pH neutro, e coloca, por exemplo, lá no estômago, que tem um pH ácido, ela não vai funcionar. Então, elas atuam especificamente em uma temperatura e em um nível de acidez. A concentração de sais de polaridade no meio também interfere. Se há uma concentração muito alta de um determinado produto, então isso o organismo percebe que não há necessidade de haver a produção daquela substância. Então, a proteína, no caso a enzima, vai ficar inativa, certo? Aqui mostrando o que seria esse processo de desnaturação, né? A proteína em seu formato original, e aí digamos que houve um aumento da temperatura, a proteína fica toda descondensada, ou o que nós chamamos de desnaturação, certo? Aqui mostrando dois tipos de reações, no caso a desnaturação irreversível, no caso aqui, por exemplo, da albumina, no caso do ovo, certo? E uma desnaturação reversível, no caso, por exemplo, quando a gente ferve o leite, né, que a proteína do leite, ela se desnatura, mas assim que a gente faz com que esse leite se resfrie, a proteína volta ao seu estado original. No caso aqui da albumina não volta, né, uma desnaturação permanente, no caso aqui, ou irreversível, e no caso do leite, uma desnaturação momentânea, né? Ela é reversível. E a importância das proteínas na nossa alimentação. Elas são extremamente importantes porque as proteínas, além de todas aquelas funções que a gente viu nos slides anteriores, a proteína também tem função de compor a parede das nossas membranas. Então, caso a gente não tenha uma alimentação adequada com a quantidade adequada de aminoácidos para haver a produção de proteína, vão se desenvolver alguns tipos de doenças. No caso do kwashiorkor, né, uma manifestação de deficiência proteica, isso daí é congênito, ou seja, a gente adquire ao longo da vida por uma alimentação inadequada, né, a criança apresenta o abdômen e membros inchados, alteração na cor dos cabelos e precário desenvolvimento intelectual. E já no caso da fenilcetonúria, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, ela se dá justamente de forma hereditária. Por isso que é importante, por exemplo, o teste do pezinho. Todos nós fazemos quando recém-nascido, justamente para detectar a presença, aliás, esse erro metabólico, né, no caso dessa enzima, no caso da fenilalanina hidroxilase, certo? Aproveitando aí que tem o nome da enzima, lembrando que geralmente o nome das enzimas corresponde à reação química da qual ela participa, mais a adição do sufixo ase. Por isso vocês ouvem falar de lipase, que digere lipídios, amilase, que digere amido, proteases, que digere proteína, descarboxilase, que participa, por exemplo, de reações de descarboxilação, certo? Então, no caso da fenilcetonúria, nada mais é do que a incapacidade de produzir tirosina a partir de fenilalanina. Então, esse aminoácido aqui, ele vai acumulando no sangue. As consequências, desenvolvimento, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental, comportamento agitado, no caso, padrão autista, convulsões, alterações eletroencefalográficas e odor característico na urina, justamente pelo acúmulo desse aminoácido. Aqui mostrando dois indivíduos que têm esse erro metabólico chamado de fenilcetonúria.